por copo com água, rosa ungida, lencinho, sal grosso, fitinha. E nós vemos até nas rádios evangélicas pastores colocando fundo musical, que eu ouvia, se eu não me engano era o programa do Eli Correia, né? Ali quando era 6 horas tinha a Ave Maria ali, a reza, e aí colocava aquela música da Ave Maria. E estão usando agora de fundo musical para oração no programa. Então, a que ponto nós estamos chegando, né, pastor? São os Nabucodonosor da época, né? Que coloca a musiquinha, manda tocar a cítara, a flauta, né, para todo mundo se curvar diante da adoração idólatra. Infelizmente. Engraçado, o irmão Renato, que não só na hora de também estar orando, eu já percebi, alguns pregadores chegam de uma outra denominação para estar trazendo uma palavra e olha para o músico e pede para o músico ficar fazendo fundo. É inadequada essa prática. Mexer com o emocional. Você começa a trabalhar o emocional da pessoa para que essa condução psicológica que produza algum efeito para dizer que o pregador tem algum poder. É verdade. Então não precisa de pastor para pregar. Agora, só um bom músico já faz o efeito. Aproveitando, né, esse gancho, pastor Luiz Carlos Aparício, a gente sempre estamos falando que nós temos que nos vigiar muito, né? Vejamos que na nossa época não tinha isso, essa história de o púlpito com luzes coloridas acendendo e apagando, e para melhorar aquela fumaça, não é verdade? Isso é esoterismo, pastor sabe muito bem disso. Dança, esoterismo pesado, essas cores vêm do esoterismo esotérico. Eu não sei como é que um pastor não conhece sobre o esotérico e promove algo dentro da igreja com os filhos de Deus que está sob a sua direção. Então veja que tem essas fumaças, essas luzes que acende e apaga, e quando vai o pregador ou o cantor, é determinada só uma luz para ele e determinada fumaça envolvendo o quadro, né? Então nós vejamos que hoje nós estamos um pouco complicadas as coisas, né? Nós temos visto 2 tipos de prática aí. Nós temos visto, por exemplo, a prática da musicoterapia, da cromoterapia, a aromaterapia dentro das igrejas. Tem igrejas que só não soltam fumaças para criar um visual. A fumaça tem um cheiro de uma rosa, de uma flor, uma aromaterapia que vai produzir alguma alteração psicológica na pessoa. Verdade. Geralmente elas estão associadas ao que a gente chama de sistema alfa de consciência, aonde a pessoa perde um pouco a sua consciência. Segundo lugar, a tal lavagem cerebral. Nós temos vivido igrejas hoje que trabalham hipnose, regressão hipnótica. Fecha a cortina, apaga as luzes. G12 e M12, né? G12 e M12. Produzindo dentro da igreja uma espécie de uma terapia esotérica, porque não é nem o uso de psicologia mais, mas é uma psicologia já esotérica, produzindo o quê? Lavagem cerebral. Geralmente isso feito no final dos cultos, para produzir inclusive grande levantamento de contribuições. Infelizmente é a prática que nós temos visto. E pastor Luiz Aparício, os irmãos, né, fazer um comentário agora a respeito. O ecumenismo, ele força a gente a aceitar outras religiões. E agora nós estamos vivendo uma fase dentro da igreja, como o pastor também citou, dentro da nossa própria família, onde nós somos muitas vezes obrigados olha, é melhor você ficar quieto e aceitar do que você repreender e arrumar problema, né? E nós vivemos isso hoje dentro da igreja, entre os ministérios. Então nós vemos hoje um conselho de pastor, né, onde se aceita ali, por exemplo, pastora. A maioria concorda que não existe base bíblica para a mulher exercer autoridade sobre a igreja do Senhor Jesus. A maioria dos pastores que ali estão concordam com isso, né? Mas eles aceitam. O G12, com tantas heresias, as igrejas também do G12 participam, né? E por aí vai. Ritmos, igrejas envolvidas em políticas, né? O comércio violento que está, pastores cobrando para pregar, pessoas chegam ao cúmulo de cobrar para dar o seu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, né?
E nós ficamos constrangidos muitas vezes. Parece que a gente está andando numa contramão, né? Como agir nessa situação, pastor? Com relação à ordenação de mulheres, eu aplico muito a tese da tipologia, da inversão de valores. A Bíblia tem uma relação tipológica para homem e mulher. A Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou sua igreja, de maneira que a autoridade do homem na igreja, ela é uma representação da cabeça que é Cristo, e a mulher ser como igreja, aquela então que deve ser amada, mostrando então submissão a essa liderança. Nós temos uma inversão de liderança quando ordenamos mulheres à luz da palavra de Deus. Infelizmente, temos visto igrejas não resistindo, ministérios não resistindo a esta moda. Por quê, irmão Renato? Por quê? Por causa de novo do poder sobre a massa, sobre a massificação. É claro que hoje, se nós formos contar o número de pessoas que estão na nossa igreja, a maioria é mulher. Tá? Muitas das vezes temos mulheres lá com opiniões feministas. Tá? Não que eu seja a favor do machismo, mas também não serve para um cristão nem o machismo e nem o feminismo. Nós temos que ter equilíbrio nesse tipo de exercício, mas nós temos vivido isso. Então, lideranças femininas acabam sendo necessárias para atender esse objetivo, e aí muitos são seduzidos a fazer ordenação feminina fora da palavra de Deus e quebrando o princípio tipológico